Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje, 26 de abril de 2003, estão conosco na manhã dessa sexta-feira. Vamos falar de futebol, né? Afinal de contas, futebol nesse próximo ano vai ganhar uma dimensão ainda maior no Brasil, quando se fala em Copa das Confederações, Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, que vai ser um vestibular, porque todo mundo vai querer jogar o Mundial no Brasil no que vem. Mas nós vamos falar aqui do nosso futebol, Escolinha Juventus, que há tantos anos acaba descobrindo craques, integrando comunidades. Por isso está conosco o João Bandeira, coordenador da Juventus e presidente da Noligaf, e também o Nilmar, que é diretor administrativo da Juventus. João Bandeira, que vai falar com a gente, entre outros assuntos, sobre o campeonato estadual da Noligaf. João, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vinícius, bom dia aos ouvintes da Tirol. Prazer enorme começar a sexta-feira discutindo assuntos assim que para nós são de motivo de alegria, né? E já começa integrando o final de semana, que é de muito futebol, né? Na verdade foi a segunda rodada do campeonato estadual que está sendo realizada? É o complemento da primeira rodada, né? Nós temos 6 categorias disputando estadual, primeira divisão, e nós enfrentamos na primeira rodada as equipes do Juventude, né? Para aumento da nossa dificuldade aí, nós enfrentamos na categoria 98 e 2000 no final de semana passado, na abertura efetiva do campeonato, o Juventude aqui em Teutônia. E agora, por força de carnê de jogos aí, estaremos nos deslocando amanhã pela manhã para Caxias do Sul, para enfrentar nas outras 4 categorias a equipe do Juventude, tudo na parte da manhã. Vão ser simultâneos, 2 campos, né? Centro de treinamento lá do Juventude, o CT, e nós estaremos nos deslocando com os menores, 013 e 02, e com os ímpares, 99 e 01, né? Então, tentar buscar alguma coisinha na serra, né? Exatamente. João, explica um pouco pra gente o que é essa primeira divisão da Noligaf, o que significa isso, quais são os clubes que integram essa divisão do futebol gaúcho. Vinícius, a coisa aconteceu muito rapidamente, né? O ano passado, a dupla Grenal, especificamente Internacional e Grêmio, eles resolveram mudar o perfil do campeonato estadual, que vinha sendo disputado há 17 anos com a organização da Superliga Gaúcha de Futebol Infantil, né? E a partir daí eles procuraram organizar uma nova entidade, que foi batizada, por assim dizer, como Noligaf, a Nova Liga Gaúcha de Futebol Infantil, e eles convidaram no ranking estadual as 7 primeiras equipes, mais a dupla Grenal, e buscaram a 8ª equipe, que era a equipe do Novo Horizonte, que, uma questão geográfica, ele abrange uma região muito grande ali na região central, junto a Santa Maria. Então ficou composta a Noligaf pelo Internacional, o Grêmio, o Juventude, o São José, o Novo Hamburgo, a Juventus representando o Vale do Taquari, o Novo Horizonte representando Santa Maria e o Vila Nova representando Passo Fundo. Esses 8 clubes compõem o G8, que é a diretoria, enfim, são os membros fixos, né, da Noligaf. E para esse ano nós convidamos para a primeira divisão ainda a equipe do Cruzeiro de Porto Alegre e o Americano de Novo Hamburgo. A partir daí também criamos uma segunda divisão, composta hoje por 7 clubes, e a partir do final desse campeonato, da edição de 2013, nós estaremos subindo 2 times da segunda divisão, né, por resultados em campo, ou seja, nós vamos ranquear, os 2 melhores classificados compõem a primeira divisão ano que vem, e nós fechamos em 12 a primeira divisão. E a segunda divisão, ela deve permanecer entre 8 e 10 clubes, mas nós não temos a intenção de extrapolar o número de 24 equipes, 12 em cada divisão. E qual é a nossa ideia? É fomentar o trabalho em categorias de base no estado do Rio Grande do Sul, tanto de uma maneira geográfica, porque nós temos um critério para convite para participar dessa liga, tanto quanto na questão de qualificação do trabalho, né? Não viemos justamente para seguir uma orientação que é pautada pelo Internacional e pelo Grêmio, e tivemos a felicidade de, em maio do ano passado, está completando um ano agora, por ocasião da composição da diretoria, a gente vê o município aqui ser premiado com a cabeça, digamos, do projeto, estando eu na presidência e o Nilmar de tesoureiro. O restante dos clubes do G8 tem cada um seu representante junto à diretoria, mas a satisfação maior é que os custos desse campeonato, eles baixaram em torno de 40% em relação ao que vinha sendo feito nos anos anteriores. Isso fez com que os clubes realmente abraçassem a causa, e a gente trabalha de uma maneira muito em parceria, né? Nós temos hoje uma abertura com a dupla Grenal espetacular. Jamais a gente poderia imaginar alguns anos atrás que em Teutônia a gente teria a facilidade que nós temos hoje de conviver com os profissionais da dupla Grenal. Exatamente. Nilmar, para
falar um pouquinho justamente desse, acaba sendo pra gurizada, a gente vê categorias de 98 a categorias de 2003, tem contato com a grande estrutura que oferece a dupla Grenal, até o próprio Juventude, outros clubes de Porto Alegre como São José. Essa estrutura, ela mexe com o brio da criançada, dos adolescentes que estão ali na Juventus, eles almejam um dia buscar o seu time do coração, ou pelo menos um clube de maior dimensão. Bom dia. Bom dia, Vinícius, bom dia ouvintes da Rádio Tirol. Certamente, a Juventus trabalha com o lado da competição, mas também com o lado social. Então, para nós, a gente tem essas denominações, mas pro menino que está vindo para cá, ele sabe que a Juventus é a única entidade do Vale, o Vale com 44 municípios, em torno disso, é a única entidade do Vale que joga contra a dupla Grenal numa sequência maior, que não seja amistosa. Sim. Todo ano a gente passa pelo menos uma vez contra o Grêmio, uma vez contra o Inter, uma vez contra o Juventude, enfim, a base toda. E com certeza para os nossos alunos isso é uma vitrine muito grande e faz com que alunos da região também, a gente não tem alunos só aqui de Teutônia, a gente tem meninos... Isso que eu ia te perguntar, a região está envolvida? A região acaba se envolvendo. Hoje a gente aqui, o João trabalha em Colinas, trabalha em Maratá, eu trabalho em Poço das Antas, então os meninos da região que a gente tem contato acaba se deslocando até nós, e com o passar do tempo a gente costuma dizer que são meninos da nossa casa também, porque eles frequentam o treinamento tanto quanto os que moram aqui. Exatamente. Agora, falando em meninos, João, essa semana aconteceu algo bastante que eu ainda pensei, quando eu vi a entrevista, eu disse, vou ter que citar isso com o João e com o Nilmar. Eu jogo futebol na terça-feira e teve um cruzamento lá do Rodrigo Schons para o Márcio aqui da Schaefer, né? E a Márcio Schaefer, e o Rodrigo disse assim, no tempo da Juventus isso dava certo, agora não dá mais. Ou seja, Teutônia, são poucos adolescentes, hoje adultos, com família. Desde que ano começou esse trabalho na Juventus, a qual você tem participação, se não num todo, como talvez 95%. Essa Teutônia, na verdade, abraçou a Juventus há muitos anos, e dos adolescentes e crianças que passaram aqui em Teutônia, são poucos que não devem ter passado, pelo menos, em alguma categoria da Juventus, né? Olha, Vinícius, eu dei o primeiro treino dia 1º de julho de 94. O projeto começou por uma iniciativa de alguns componentes da Cooperativa Languiru e da extinta CCGL, com o apoio do SESI, e eles ficaram num período de triagem, questão de 15 dias mais ou menos, e eu vim para efetivamente, eu tenho inclusive a foto do primeiro treinamento que está saindo na nossa revista agora nesse mês de maio, e nós demos esse primeiro treino em 94, e a partir daí eu comecei a trabalhar, organizar as categorias, e a primeira turma, eles tinham, eram nascidos em 79, e aí o Felipe Betti, né, dentista aqui do prédio, o Schons, né, o Márcio Schaefer faz parte dessa, tantos outros, Jeter, eu me lembro muito bem disso tudo, e fica guardado na memória, e hoje eu tenho a satisfação de estar recebendo os filhos deles. Exatamente. 20 anos depois, por assim dizer, são 19 anos agora em julho, a gente percebe que deu certo por causa disso, né? A gente verifica que os ex-alunos estão retornando para o nosso convívio através dos filhos que agora são alunos. Isso dá uma segurança muito grande, né? Uma credibilidade, e faz com que a gente tenha a tranquilidade de falar com uma certa autoridade sobre o assunto, porque vivemos, né? Sim. Vivemos tudo isso. E hoje a gente atende, se for somar os núcleos todos, em torno de mil atletas mais ou menos. Nós aqui no município de Teutônia, nós temos na parte social 8 núcleos distribuídos, e esses 8 núcleos fazem um trabalho mais educacional, um trabalho social, um trabalho comunitário, onde inclui-se nesses 8 2 núcleos de voleibol, né, feminino, e temos 6 equipes competitivas. Então, os atletas que são da região, eles vêm para compor as equipes competitivas, né? E isso chamou atenção do estado inteiro, e hoje a gente tem maior orgulho de falar que já somos, sim, referência em formação em categorias de base no sul do país, com abertura em vários clubes, aonde agora a gente criou, a partir desse ano, uma alternativa, porque tínhamos até o sub-16, quando eles passavam para o sub-17, não tínhamos no município uma continuidade. Agora, numa parceria, né, que se costurou ao longo desses últimos 4 anos, nós estaremos disputando o estadual de futsal, né, da Federação Gaúcha, com uma equipe
composta por meninos oriundos da Juventus e que vão representar a Juventus, a STF no estadual. No Sub-17. No Sub-17. Então, a partir de agora, temos uma continuidade. Aqueles que se destacarem, eles poderão, ainda no município, ter uma oportunidade de compor a equipe adulta, né, da STF no futuro, a renovação que é necessária para o projeto deles e a continuidade que é necessária para o nosso projeto. Eu acho que é uma maneira inteligente. Isso foi possível a cabeças privilegiadas que hoje se encontram à frente das duas entidades, né? O Gilmar Wittler, que é o nosso presidente, o Valdair Klix, presidente da STF, e, por consequência, creio que o fruto para o município vai ser algo nunca antes visto, né? Nós teremos, de uma maneira conjunta, nós teremos um projeto muito forte. Exatamente. Pois bem, vamos lá então. Esse final de semana, os jogos acontecem amanhã em Caxias do Sul, é isso, João? Exatamente. Amanhã às 7 horas estaremos saindo com um ônibus do Posto Canteiros em Canabarro, passando pelo antigo Posto Texaco, em frente à Academia O2 em Canabarro ainda. Hoje o Posto Ipiranga, né? Exato. Depois passaremos pelo Posto Facina, no bairro do Languiru, e por fim, completando a trajetória aqui dentro do município, passamos no Posto Facina em frente ao Trevo do Gaúcho e dali subiremos em direção a Caxias do Sul, onde em 2 ônibus estaremos nos dividindo para 2 campos onde acontecerão simultaneamente os enfrentamentos. Temos já alguma coisa em relação ao final de semana passado, aonde o Grêmio jogou contra o Cruzeiro e na categoria 98 ganhou de 4-2 e na categoria 2000 ganhou de 1-0. Nós, no enfrentamento com o Juventude, empatamos de 3-3 na 98. Ao passado 3 minutos do tempo regulamentar, nós sofremos um gol de falta e deixamos escapar a vitória. E na outra, na 2000, perdemos por Juventude de 2-0. Em Passo Fundo, Vila Nova ganhou de 4-2 e de 2-1 do Americano de Novo Hamburgo. E nesse final de semana nós temos todos os enfrentamentos nas 6 categorias entre Internacional e Novo Hamburgo. Então é um campeonato que só tem jogão. Só tem jogão, não tem moleza. E isso fez com que, inclusive, a gente declinasse de alguns convites aí para competição, tipo o Campeonato Piá, onde nós cedemos atletas para a EMPA e para o nosso núcleo de Lajeado, porque realmente é um ano cheio. E a gente quer convidar, a gente vai estar divulgando no nosso site, né, www.juventusteutonia.com.br. Nós temos o carnê dos jogos, né? Sim. E a gente quer convidar os pais, os simpatizantes, enfim, para que possam acompanhar os meninos, né, prestigiar, realmente dar força, porque tomou uma proporção que com certeza chama a atenção. Né? Sem dúvida. Nilmar, deixa eu te fazer uma pergunta. Se a gente for olhar historicamente, por exemplo, o vôleibol a nível de Brasil ganhou uma dimensão estratosférica depois lá de 92, nós éramos muito jovens ainda, mas depois do ouro nas Olimpíadas de Barcelona. Ano que vem teremos Copa do Mundo e o Brasil, a seleção brasileira de futebol, tá capenga, né? Fazendo uma alusão aí do vôlei para o futebol, embora o futebol nunca tenha caído em desuso no Brasil, mas parece que está faltando crédito. Essa gurizada, como a gurizada vê essa expectativa de Copa do Mundo? Isso mexe com eles também, adolescentes e crianças? Eles falam em craques que vão jogar a Copa do Mundo ano que vem, Copa das Confederações agora. Essa atmosfera de futebol que o Brasil vai viver como nunca no próximo ano, também chega aos alunos da Juventus? Com certeza chega, Vinícius. Não só aos alunos, aos professores, aos pais. Exato. Então acho que está todo o Brasil respirando isso, né? É um momento único. A última Copa do Mundo foi em 1950, é isso? Sim, no Brasil foi 50. Então, que imagina. Deu maracanaço e perderam em casa, para o Uruguai. Daqui a 50 anos, uma próxima Copa do Mundo, então vai demorar muito. Então acho que o Brasil todo está respirando isso. Tem os problemas, né? Burocráticos, políticos, enfim, estrutura. De seleção. Seleção do time. Foi uma colocação muito bem feita essa semana, dizendo que a obra mais atrasada do Brasil é a seleção, né? A obra mais atrasada da Copa é a seleção brasileira. E para nós aqui, atletas de seleção brasileira aqui da região, na verdade, a gente tem o Lucas, que é do vôlei, né? Sim. Lucas, e hoje o nosso vôlei aqui em Teutônia, ele tá bastante forte. Exatamente. Professora Ângela. Ok, Nilmar Braga também falou conosco, o João Bandeira esteve conosco, eles estiveram conosco aqui nessa manhã de sexta-feira. João, a gente quer nos colocar à disposição também. A gente acessa carnês, resultados, tudo através do site da Juventus. Tem o site da Noligaf também. O site da Noligaf está praticamente pronto, né? O domínio, se tu acessar hoje, tu consegue, mas a partir da semana que vem ele vai estar atualizado. Né? Nós criamos um site em conjunto, como a Noligaf, né, é uma liga e
necessitava de uma empresa para fazer o trabalho, a prestação de serviço, o site vai ser Acessos Esportes, porque traz notícias da Juventus, traz notícia da Noligaf e mais notícias que são pertinentes. Principalmente nós estamos numa parceria grande aí com o Sebem de Lajeado, que foi treinador da Sub-15 da Seleção Brasileira e que está fazendo um encaminhamento muito grande de atletas nossos da região para clubes, para avaliação. Então ali também teremos informações dessa natureza. Então hoje eu te diria, o site da Juventus traz as informações pertinentes em relação ao que está acontecendo. E com certeza outra notícia impactante é a nossa revista da Juventus, que está saindo agora no mês de maio e que nós estaremos colocando à disposição dos meios de comunicação, enfim, para que possa ser divulgado muitas das coisas que são feitas na Juventus e que por vezes passam, né? Porque não é possível passar todas as informações sim. Em tempo real, porque nós estamos fazendo parte da notícia. Exatamente. Está certo. João, obrigado pela sua participação. Bom final de semana de jogos, bom final de semana para você, sua família, assim como o Nilmar também. Obrigado pela participação aqui no Primeiro Jornal.